Oi pessoal, eu sou o pastor Antônio Oliveira e esse é mais um vídeo da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para receber novos vídeos, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas e elas possam ser abençoadas pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas para a nossa meditação, eu quero ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo 21, que está escrito assim: Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Louvado seja Deus. Esse texto é o texto do jovem rico, ou o jovem de qualidade. Jesus foi procurado por diversas pessoas, era comum Jesus ser procurado por pessoas, porque até mesmo aqueles que não eram seguidores de Jesus, aqueles que não fizeram como Pedro, Tiago, João, que quando eles estavam lá na praia, retornando de mais uma pescaria, João estava ali consertando as redes, e os outros estavam por ali, que Jesus olhou para eles, Jesus chamou e disse: segue-me. Eles imediatamente seguiram a Jesus, né? No caso do Levi, o Mateus, que estava lá na coletoria, era um funcionário público, e Jesus passa e chama ele, e ele imediatamente deixa o seu posto e segue a Jesus. Então, existem pessoas que têm uma prestimosidade, assim, eu diria assim, muito grande, assim, e uma percepção de quem verdadeiramente é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse jovem rico do capítulo 10 aí do Evangelho de Marcos, era um jovem que ele não seguia Jesus, mas ele, com certeza, ele acompanhava, né, as informações, ele ouvia os testemunhos, o que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus, e aí ele vai lá ao encontro de Jesus. E aí pergunta a Jesus aquela pergunta que não quer calar, que é a pergunta que ressoa dentro de todos os homens: que farei para herdar a vida eterna? Porque uma coisa é fato, é que não existe um homem sem religião. O homem já foi criado um ser religioso já desde a sua criação. E muitos procuram Jesus, onde jamais eles vão encontrar Jesus, como que alguém que sente a sede e sente necessidade de água, mas muitos acabam bebendo água insalubre, água que não sacia a sede, outros acabam bebendo água suja e por aí vai. E aí aquele jovem, ele busca Jesus. E aí, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhando para aquele jovem e tal, aí Jesus disse: olha, o jovem era rico, tinha propriedade, Jesus disse: olha, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Interessante que Jesus não fez como alguns pregadores dos nossos dias, né? Jesus não mandou ele vender tudo, trazer e entregar a ele para investir no ministério dele. Não, Jesus nunca deu esse tipo de orientação a pessoa nenhuma. A orientação que alguns, né, alguns têm dado nos nossos dias: venda tudo, vem, entrega aqui para o ministério. Não, Jesus não deu essa orientação. Jesus disse: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí aquele jovem, quando ouviu aquilo ali, aí Jesus perguntou a ele antes, é claro, né? Você conhece a lei? Interessante que Jesus não começa pelo primeiro mandamento, porque jamais Jesus induziu alguém a pecar. Jesus sabia que o primeiro mandamento, ele precisava pular o primeiro mandamento, porque no que diz amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus sabia que aquele jovem não praticava isso, então logo ele não ia induzir aquele rapaz ao erro, induzir ao pecado. Jesus começa de lá, ó, conhece os mandamentos: não matarás, não furtarás e tal, e vai sim
desde criança conheço. Aí Jesus olha para ele, notando naquele rapaz a falta de sinceridade. Aí Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Para aquele rapaz, o que faltava naquele rapaz era exatamente ele remover do trono do seu coração aquele que estava lá ocupando o trono do seu coração, que eram os seus bens, que era a sua propriedade, que era aquilo que ele valorizava e que ele amava mais do que a Deus. E aí o que é que acontece? Deus não tem concorrente. Deus não tem concorrente, Deus não aceita concorrência. Como é que Deus vai se assentar em um trono onde esse trono já tem alguém ali, vai lá para tentar tirar a pessoa para sentar? Deus não faz isso, Deus é ético. O princípio ético verdadeiro foi ensinado por Deus. Lá no Velho Testamento, no Pentateuco, Deus começa ensinando princípios éticos. Provérbios também é o livro principal para se aprender princípios éticos. E aí o que é que acontece? Jesus olha para aquele rapaz, Jesus o amou, e aí Jesus olhou para aquele rapaz com profunda compaixão, porque o olhar de Jesus era um olhar, mesmo que quando o indivíduo merecia uma reprovação, Jesus dificilmente reprovava de maneira dura, de maneira que a pessoa não tivesse condição de reagir. Ele reprovava de maneira dura, mas de uma forma dura que dava à pessoa a oportunidade, que oferecia à pessoa a opção de reagir ou de permanecer como estava, que foi o caso do jovem rico. Jesus o amou, o texto diz que Jesus o amou, e aí disse a ele o que ele precisava fazer. Quando Jesus fala que aquele rapaz precisava vender tudo, dar aos pobres e vir seguir a ele, porque é impossível alguém seguir a Jesus cheio de pacote, cheio de coisas, cheio de embaraços, com o pensamento dividido e coisa desse tipo. Aí Jesus fala para ele fazer o que era necessário fazer. E aquele jovem entristeceu, baixou a cabeça, olhou para dentro de si mesmo, e ele, com certeza, ele viu que o trono do seu coração já tinha dono. O trono do coração daquele jovem já estava ocupado pelo amor aos seus bens. Ele amava mais os seus bens do que a palavra de Deus, ele amava mais os seus bens do que a Deus. Ele amava mais os seus bens do que a necessidade de renunciar para seguir a Jesus desembaraçadamente. E aí o que é que acontece? Lá em 1 Timóteo capítulo 6, está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro só é bom quando a pessoa pode se utilizar dele. Agora, quando ele se torna senhor dessa pessoa e passa a direcionar a vida da pessoa, aí o que é que acontece? Ele deixa de exercer a sua função e a sua finalidade pela qual Deus lhe concedeu. E aí aquele jovem entristeceu e foi saindo. E aí Pedro olhou assim, achou aquilo estranho. Já existia dentre eles uma crença em um ensino que não veio do Senhor Jesus, de que a prosperidade, de que a riqueza, de que a posse de muitos bens indicava que a pessoa estava bem com Deus. Ter muitos bens, ser próspero, né? Isso significa que você está bem na fita com Deus. E, biblicamente, nós não vemos dessa forma. É só lermos cuidadosamente o capítulo 11 de Hebreus, que nós vimos lá os pais da igreja, aqueles que vieram antes de nós, os marcos da nossa fé cristã, os marcos antigos da nossa fé cristã. Não é isso que reporta, né? A respeito daquelas pessoas que estão bem com Deus, a respeito daquelas pessoas que fazem a vontade de Deus e que são prósperas, como muitos tomam por parâmetro, para então classificar pessoas que estão bem financeiramente, que têm muitos bens,
significa que essa pessoa está bem com Deus, e aqueles que não estão bem, que não têm muitos bens, que não são milionários, que não são ricos, essas pessoas não estão bem com Deus, precisa se consertar. Então a gente vê que não é por aí. E aí Pedro vai e diz: Senhor, quem pode se salvar então? E aí Pedro faz a narrativa. Esse rapaz é próspero, esse rapaz tem muitos bens, esse rapaz é um rapaz bem posicionado na sociedade. E por que esse rapaz não pode ser salvo? Aí é quando Jesus diz: Pedro, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Está aí um texto, que o que esse texto tem sofrido ao ser tirado fora do contexto, quando Jesus se refere que o que é impossível aos homens é possível a Deus, Jesus estava falando da impossibilidade do homem salvar a si mesmo. Jesus estava falando da impossibilidade, da incapacidade humana, da falência do homem, da falência humana em tentar salvar a si mesmo, pelos seus méritos, pelos seus deméritos, pelas suas qualidades, por aquilo que ele oferece a Deus. Era disso que Jesus estava falando, que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Mas aí esse texto se tornou o tema das famosas campanha das causas impossíveis, a busca da conquista, conquistando o impossível. Vai lá que você vai conseguir. O que é impossível ao homem é possível a Deus. E aí tira o texto do contexto e coloca o texto em uma outra correlação, que não tem nada a ver com o texto. Aí Jesus fala para Pedro: olha Pedro, o que é impossível ao homem é possível a Deus. O que era impossível ao homem? Salvar a si mesmo. O que era impossível àquele jovem? Salvar a si mesmo por meio dos seus bens. Salvar a si mesmo fazendo caridade. Salvar a si mesmo tornando a igreja ONG. Tem gente que quer confundir a igreja como se fosse ONG. Tem gente que acha que a igreja é uma ONG com o nome trocado. Não, a igreja não é ONG, não. A obra social, sim, é necessário fazer. Agora a igreja é igreja, que é a eclesia tiradas para fora, e ONG, é uma entidade apenas de assistência social ao homem enquanto homem aqui nesta terra. Então, o que é que acontece? Jesus olha para aquele rapaz, ele saiu frustrado, porque ele achava que ele seria aceito pelo Senhor da forma que ele estava, o que ele possuía, ele ia ajudar por demais no ministério de Jesus. Mas aí Jesus não demonstrou àquele jovem nenhum interesse, nenhum desejo assim de querer os bens dele, nem que ele trouxesse para o seu ministério. Jesus olhou para aquele jovem, amou profundamente aquele jovem e apontou a ele o caminho. E esse mesmo Jesus que apontou o caminho para aquele jovem rico continua apontando o caminho nos nossos dias. Continua a apontar o caminho da salvação, o caminho de como agradar a Deus, o caminho de servir a Deus, porque neste mundo, queridos, como disse o C.S. Lewis, abro aspas para o C.S. Lewis, o mundo não é o nosso lar. O mundo não é o nosso lar. Então o que acontece? Vivamos uma vida para o Senhor, busquemos ao Senhor Jesus Cristo, debrucemos sobre a palavra de Deus. É a palavra de Deus o parâmetro maior para aquele que quer chegar a Deus, para aquele que quer agradar a Deus, para aquele que quer fazer a vontade de Deus, para aquele que quer conhecer a vontade de Deus. Então, preste bem atenção nessa reflexão. Deus te abençoe.